Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre A Cidade dos Amaldiçoados, do autor inglês John Wyndham. Promessa é dívida, falei pra vocês que eu colocaria um vídeo sobre este livro no ar. Eu li em outubro do ano passado, então já faz um tempinho, mas a história ainda tá bem fresca na minha mente. Eu considerei um dos meus grandes favoritos do ano passado, entrou nos melhores do ano. E também um dos meus favoritos de ficção científica, que é esse gênero que eu adoro. Podemos dizer que eu tenho em mãos um clássico da ficção científica, uma mescla de ficção científica com horror, com muito suspense. Então é um suspense de ficção científica publicado originalmente em 1957 por um autor inglês que já havia passado por duas grandes guerras. Sua vida foi de fato moldada, por esses acontecimentos. Ele passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e o mundo estava vivendo uma guerra fria na época em que este livro foi publicado. E claro, tudo isso teve um impacto em sua escrita. Por mais que seja um livro de ficção científica, ele tem sim um teor pessimista, apocalíptico, o medo da invasão, o medo de simplesmente tudo se acabar. E ele não tem apenas este livro aqui nesse sentido apocalíptico da coisa, mas também outro muito famoso que eu tenho em mãos aqui que eu ainda vou ler, que é o The Day of the Triffids, ou Triffids, não sei. Ambos os livros estão presentes nos 1001 livros para ler antes de morrer. Não é pouca coisa, Realmente são grandes clássicos do gênero e o autor fez um enorme sucesso, inspirando vários outros autores de ficção científica e deixou sua marca, sim, na literatura. E vamos então focar em A Cidade dos Amaldiçoados, um livro super conhecido também por conta de suas adaptações cinematográficas com grande sucesso, especialmente duas adaptações de fato que vieram deste livro aqui, porque rolou uma continuação, uma espécie de continuação para os cinemas, mas aí já é livremente inspirado. As adaptações oficiais são a da década de 60, pouco depois do livro ser publicado, e a da década de 90, em 1995, John Carpenter, famosíssimo, adaptou o livro com Christopher Reeve como um dos protagonistas e, infelizmente, em seu último papel para os cinemas, antes de sofrer um grave acidente que o deixou tetraplégico. Ele é um ator que ficou mundialmente famoso ao interpretar o Superman nos cinemas. E mais uma vez, tudo se conecta aqui. Eu já tô acostumada a pegar um livro depois do outro e aleatoriamente conectar essas questões, Porque eu acabei de mencionar isso e eu estou aqui com a história de Joe Shuster em mãos, o criador do Superman, que menciona, claro, o filme do Christopher Reeves, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar depois que eu terminar esse aqui. Mas voltando então, dessas digressões que eu costumo fazer no vídeo. Quando a editora Diário Macabro, pela qual o livro saiu aqui no Brasil, anunciou este lançamento ano passado, eu já corri para adquirir. Eu já queria muito ler, eu tinha acabado de comprar o e-book da Midwich Cuckoos e tinha começado a ler em inglês, aí eu dei uma pausa para poder ter o meu exemplar em mãos e conversar sobre ele com vocês, claro. Inclusive o adendo, que eu sempre recebo essa pergunta, onde comprar este livro? Muita gente acha que está esgotado, mas não, ele vende sim no site da própria editora Diário Macabro. Eu sempre deixo o link quando eu menciono o livro, vai estar aqui embaixo, tá? Então não tem na Amazon, infelizmente, mas você pode adquirir o seu exemplar pelo site da editora. Esse era o único que faltava dos grandes títulos de horror de ficção científica que eu já havia assistido para os cinemas, que eu já assisti há muitos anos, que eu sempre adorava, e que eu ainda não tinha conferido a história original. Eu menciono isso porque os outros, que eu tinha em mente, justamente outro lançado pela Diário Macabro, que é O Enigma de Outro Mundo, um livro que eu também sempre quis ler, com grandes adaptações para o cinema. Os dois você pode adquirir no site da editora. Esse aqui no caso do John W. Campbell, um autor que também foi muito importante para alçar a ficção científica em seu tempo. E o outro que eu me refiro é Invasores de Corpos, lançado ainda no finalzinho de 2020 pela Dark Side Books, do Jack Finney, também grandes adaptações. Esse aqui eu já assisti tudo quanto é adaptação, adoro as antigas também, a da década de 50, a da década de 70, a mais recente. Então também tem vídeo aqui no canal sobre Invasores de Corpos. E eu vejo esses três livros aqui muito conectados na minha mente, por serem horror de ficção científica e por já terem ganhado grandes adaptações famosíssimas e serem filmes que eu costumava assistir e adorar. Então ter esses livros em mãos, nessa introdução que eu estou fazendo aqui neste vídeo, pra mim foi muito especial poder conhecer essas histórias em sua forma original. E agora eu completei os vídeos, tá? Porque vamos agora conversar sobre A Cidade dos Amaldiçoados e já tem vídeo no canal sobre esses dois aqui. Eu sempre imaginei que eu fosse gostar de A Cidade dos Amaldiçoados e de certa forma foi como voltar para uma história que eu já conhecia, mas conhecer um lado totalmente diferente através
da idealização original do autor. E eu encontrei aqui neste livro muito mais do que eu esperava. Muito mais do que suspense, muito mais do que horror, muito mais do que apenas ficção científica e invasão alienígena. Aliás, ficção científica é um gênero que eu sempre bato na mesma tecla aqui, que nos possibilita pensar muito sobre o ser humano em sociedade, sobre questões de espécie, de comportamento. Através da ficção especulativa, da ficção científica, a gente consegue pensar muito, nos colocar em situações e ficar no e se. Então é utilizar muitas coisas que acontecem, né, que nos rodeiam, críticas até à sociedade, à forma como as coisas funcionam, a guerras, por exemplo, e parar para pensar em possibilidades e possíveis desdobramentos. E esse aqui é um livro que faz isso muito bem, não à toa ele está nos 1001 livros para ler antes de morrer, porque ele vai usar uma invasão alienígena de uma forma completamente diferente, inclusive através de crianças estranhas, crianças sinistras, né, que já dá aquele aspecto mais bizarro à história. E isso também vai ter um grande impacto em como a coisa é recebida aqui. Vai utilizar tudo isso para fazer os personagens pensarem, debaterem sobre questões sociais, comportamentais e políticas. Então já adianto que eu realmente me admirei muito nessa parte crítica aqui do livro e eu encontrei muito mais do que eu esperava, sabe? Dos 3 livros que eu acabei de mencionar, que eu gosto tanto de cada um deles, esse é de longe o meu favorito. Ele de fato tornou-se um dos grandes favoritos. Vamos lá então para The Midwich Cuckoos, que é o que vocês querem saber, né, no início dessa história. Bom, aqui nós temos uma cidadezinha interiorana na Inglaterra, que é Midwich. O título do livro é muito significativo, The Midwich Cuckoos, tem tudo a ver com a essência da história. A tradução para os cinemas ganhou o título Village of the Damned, então a cidade dos amaldiçoados, né? Ficou aqui a tradução também para o livro. 2 títulos excelentes. O The Midwich Cuckoos vai fazer uma clara referência à invasão alienígena aqui e à forma como ela funciona. Então aqui nós temos uma narração em primeira pessoa, através de um personagem que vai mais observar do que ser um dos grandes protagonistas. Algo meio estilo O Grande Gatsby, sabe? Porque nós temos a narração ali do Nick Carraway, mas ele não está no centro dos acontecimentos, ele narra o que ele está vendo. Então aqui nós temos o Richard Gayford e ele começa justamente nos contando que uma das maiores sortes na vida de sua esposa foi casar com um homem que faz aniversário no dia, acho que 26 de setembro. Porque eles saíram da cidade de Midwich nesse dia para comemorar. Eles foram para Londres passar uma noite e comemorar, e foi justamente isso que salvou sua esposa de ser uma das mulheres hospedeiras dos aliens que invadem Midwich. Uma cidade outrora pacata em que nada acontecia simplesmente se fecha de uma hora para outra. Ninguém consegue contato com o interior, ninguém entra, ninguém sai. Quando o Richard e sua esposa estão voltando para Midwich, eles percebem que está tudo fechado. Há várias barreiras de controle ali e ele quer entender porque ele não pode voltar para casa. E ele tenta, de certa forma, burlar isso e voltar para casa, mas simplesmente quando você passa de determinado canto ali, invisível, as pessoas desmaiam. Então a cidade está fechada por alguma força que ninguém entende. Quando as pessoas acordam deste sono inexplicável, nada parece ter acontecido concretamente. Elas não entendem muito bem o que rolou, mas continuam suas vidas. Claro que isso ocasionou aí em algumas tragédias, né? Porque dependendo de onde você estava, quando simplesmente colapsou, assim, quando simplesmente dormiu, isso pode custar a sua vida. Mas as coisas, de certa forma, voltam ao normal. Até que se descobre que todas as mulheres em idade fértil na cidade estão grávidas ao mesmo tempo. E é óbvio que isso não pode ser explicado de uma forma razoável, né, racional. Seria absolutamente impossível, por volta ali de 60 mulheres grávidas ao mesmo tempo, no mesmo estágio de gravidez, e isso começa a perturbar a cidade, com a possível publicidade que viria disso, o que eles poderiam fazer para tentar impedir tal acontecimento, mas também a perturbação psicológica que iria se instalar a partir de algo do tipo, né, tanto nas mulheres quanto nos homens, até que nascem essas crianças, né, isso não é spoiler dizer, é o básico do livro. Nascem essas crianças
E as coisas começam a ficar cada vez mais sinistras, porque todas elas se parecem muito, todas têm um cabelo, os olhos brilhantes, aqueles olhos estranhos, e elas exercem determinado poder de indução, de hipnose, digamos. Logo consegui ver seus olhos. Havia esquecido o quão impressionantes eles eram nos bebês, e me lembrava deles amarelos. Mas eram bem mais do que isso. Tinham a qualidade de ouro brilhante, estranho de fato, mas deixando a estranheza de lado, de uma beleza singular. Pareciam pedras semi-preciosas vivas. E é claro que algumas pessoas aqui vão passar a analisar o que tudo isso significa. E é aí que entram as teorias e hipóteses da ficção científica, através de personagens maravilhosos aqui que vão rodear esse núcleo principal. Como eu disse, o Richard tem aqui o seu papel e ele tá ali no centro dos acontecimentos, ele vai nos narrar tudo isso através do seu ponto de vista, mas também de uma forma ordenada, como ele fala, porque ele já está narrando algo que aconteceu, ele já tem uma visão mais geral da coisa. Mas eu diria que um dos personagens centrais e mais importantes aqui é justamente o Zellaby. O Zellaby é um dos habitantes lá centrais da cidade de Midwich. Ele é um grande estudioso, cientista. Então os principais pensamentos, as principais críticas, reflexões, hipóteses, teorias vêm de seu personagem. E ele é um personagem sensacional aqui na história. Sua esposa foi uma dessas mulheres afetadas, sua filha foi uma dessas mulheres afetadas. Ele tá ali também, desde sempre acompanhando as crianças. Digamos que ele é uma das personagens aqui que mais se aproxima dessas crianças. E o que eu posso dizer é que entra toda uma questão, inclusive biológica aqui nessa história, de sobrevivência de espécie. Do ser humano não mais no ápice ali, no alto da cadeia alimentar, digamos, porque o ser humano, na verdade, nunca foi o mais forte. Dentre várias espécies, claro, nós conseguimos triunfar, digamos, por conta da racionalidade, por conta, da consciência. Só que quando chega uma outra espécie claramente alienígena, que consegue ser mais inteligente do que nós, o que aconteceria? Seria possível coexistir com uma outra espécie? Será que duas espécies inteligentes poderiam coexistir pacificamente, quando o próprio ser humano sequer coexiste pacificamente uns entre os outros? Então, aqui nós temos o ser humano defrontado aí com uma certa fraqueza, mas também, claro, com toda a racionalidade e inteligência que nos permite analisar, digamos, o nosso rival. Só que aqui nesse livro há todo um conflito ético e moral relacionado à forma como esses alienígenas se apresentam. Porque ele não é simplesmente uma espécie alienígena que vem, invade e que tenta conquistar a Terra. Nós temos crianças. E é utilizado aqui toda uma lógica melancólica, uma lógica triste em cima, dessa questão de colocar justamente essas crianças como, digamos, filhos e filhas de seres humanos, que o carregaram na barriga, alguns criaram, certo carinho e são crianças, afinal de contas, aqui na história. O homem civilizado tem todas essas amarras, de como assassinar crianças. Você sabe que essas crianças têm um grande potencial ameaçador para a sobrevivência da espécie e que muito possivelmente entrarão neste embate com os seres humanos, porque aqui elas vão dar algumas inclinações para esquisito, em como elas estão ali numa superioridade mental elevada e como elas têm um poder assustador que coloca o ser humano ali realmente numa posição muito fragilizada. Só que racionalmente essas pessoas têm esse grande impasse moral, ético, comportamental, e é tudo mostrado até com uma tristeza melancólica, como eu falei, como realmente é utilizado inclusive essa fraqueza emocional do ser humano, através de crianças, através de filhos. Então é bem interessante as implicações e todas as táticas utilizadas aqui, através desses personagens. Claro que o governo aqui entra nessa história, essas implicações políticas também são bem trabalhadas aqui, o porquê eles começam a observar, como eles começam a observar isso, como eles vão lidar com tudo isso, como muitas vezes a credulidade ou incredulidade dos homens vai trabalhar contra ele mesmo, a compreensão do ser humano como espécie, suas amarras em sociedade, todo o jogo político envolvido, tudo isso vai ter uma importância, um impacto aqui, até na forma como esses alienígenas vão utilizar e vão se utilizar do ser humano em sociedade. E quando a gente fala sobre embate alienígena, no final
final das contas meio que se resume aqui a algo muito primitivo, a algo biológico. Eu gosto muito de como a ficção científica muitas vezes trabalha isso, né? As limitações entre espécies, a compreensão ou incompreensão que pode haver com o encontro de duas espécies inteligentes, racionais, distintas. Então, muitos livros de ficção científica vão se aventurar por este caminho, né? Fiz o meu melhor para tentar conhecê-las desde que eram bebês e cheguei perto de lugar nenhum. Não podemos sequer antecipar as crianças, porque não entendemos, senão de modo superficial, o que querem ou como pensam. E a forma como o autor utilizou aqui de inserir esses alienígenas através de crianças dá todo um aspecto muito mais sinistro à história. A questão do título é genial, né? The Midwich Cuckoos. Basicamente porque o pássaro, né, o cuco, coloca os seus ovos, coloca ali os seus filhotes no ninho de outra espécie, para que ele possa ser cuidado, para que ele possa receber o que precisa e posteriormente, inclusive, causar a aniquilação dos ovos originais. Então, o título do livro já é genial por si só, né? Então, The Midwich Cuckoos. A ameaça ali alienígena e tudo que ela representa aqui na história e o ponto alto de como tudo isso será trabalhado, qual será o comportamento coletivo, das atitudes, das ações e que reverberam nos medos de sua época, nos medos de espionagem, nos medos ali do inimigo do lado de dentro, nos medos de aniquilação completa. E temos aqui algumas revelações ao final, viu? Algumas reviravoltas que eu nem esperava, mesmo já tendo assistido ao filme. Eu acho que isso não tá ali no filme, ou pelo menos eu não me lembro. Então, algumas coisas que acontecem aqui que são mostradas de uma forma mais ampla, eu achei incrível também, assim, fez todo sentido dentro da história. Então, sim, temos algumas revelações, tanto em relação ao final, quanto em relação a como essas crianças vão cada vez mais afetando o cotidiano dos habitantes de Midwich. A edição da Diário Macabro tá super linda, em capa dura, com algumas ilustrações ao longo do livro, com textos complementares. Temos aqui tanto no início quanto ao final, textos que complementam a experiência de leitura. Então tá uma edição caprichada do livro, vale muito a pena. E você terá em mãos um dos 1001 livros para ler antes de morrer, né? Um que recebe esse título. Para os fãs de suspense, para os fãs de ficção científica e invasão alienígena, para mim esse livro é um combo meio de tudo que eu gosto. Conta aqui embaixo o que você achou, se já leu este livro, se quer ler, se já assistiu ao filme. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, vou adorar saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima.